Graça e paz, irmãos. Abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. É um grande privilégio para mim falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço desde já a nossa ministra Vânia por esta oportunidade que ela está me dando. A EBD é um importante ministério na área da educação cristã da nossa igreja. E nós temos pelo menos 4 razões para considerar que a EBD é indispensável para a igreja. Primeiro, é um seminário bíblico dentro da igreja. Segundo, ensina a doutrina bíblica, ensina valores espirituais. Terceiro, dá firmeza espiritual. Quarto, é um projeto para toda a igreja estudar a Bíblia, seu livro-texto, um livro-texto que valoriza a escola. A escola é famosa e é boa e excelente por causa do seu livro-texto, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, além de revelar aos homens os atributos e o amor de Deus como Pai, ela tem duplo propósito. O propósito de salvação, isto é, revelar ao pecador o seu plano salvífico, e o segundo propósito de Deus é o de crescimento na graça, isto é, entregar ao salvo um meio para a sua promoção espiritual. Vamos ler um texto muito conhecido de todo mundo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. O verso 17 diz qual o propósito divino relativo ao crente. Ou é, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. E o verso 16 nos indica como instrumento santificador do Espírito Santo. Essa é a finalidade também da Bíblia. Está no verso exatamente 16. E sobre esse verso 16 eu gostaria de fazer uma rápida exegese. O verso 16 nos diz, primeiro, que toda a Escritura é proveitosa para ministrar a verdade. Ela é proveitosa para ministrar ao crente, porque abre-lhe os olhos para a grande verdade de que o justo viverá pela fé. Segundo, toda a Escritura é proveitosa para repreender o mal. Vamos ler 2 versículos para esclarecer essa parte referente a repreender o mal. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. É Jesus que está falando isso para o apóstolo João. E em Hebreus capítulo 4, verso 12, nós temos: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto da divisa da alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Terceira parte do versículo 16. Toda a Escritura é proveitosa para corrigir os erros. O livro santo é útil para a nossa correção. Ela é útil porque é um instrumento de santificação. Às vezes estamos incorrendo em erros e não percebemos. Davi orou nesse sentido, que Deus corrigisse os erros que ele não estava percebendo. Então, a palavra de Deus tem essa capacidade de corrigir os erros, porque ela é um instrumento de santificação. E quarta parte, toda a Escritura
é proveitosa para ensinar a maneira certa de viver, quer dizer, um estilo de vida. A maneira certa de viver é norteada pela educação na justiça e também pelo fato de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Está em Efésios 4, 21 e 22. Eu oro todo dia para que Deus incline os nossos corações para estudar a palavra de Deus e viver uma vida de oração. Isso aí se chama o binômio do hormônio de crescimento espiritual. Assim como se tem hormônio para crescimento físico, temos a palavra de Deus. Quando ela é lida e quando nós oramos, se transforma no hormônio do crescimento espiritual. Eu sempre aconselho para os meus netos, eu tenho 3 netos, 2 nos Estados Unidos e 1 aqui. Aí coloco sempre para eles, leiam a Bíblia diariamente e oram. Aí disse, sim, vô, estão fazendo. Mas teve um que disse assim, vô, quando eu vou dormir eu oro. Agora, ler a Bíblia, vou ser sincero, tenho lido quase muito pouco, mas vou me esforçar. Aí eu já fico satisfeito pelo fato de estar aconselhando. Essa mesma oração, esse mesmo conselho, eu sempre oro nesse sentido, para que toda a Bíblia, toda a igreja, todos os membros da igreja, todos os crentes, se interessem em estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos faz crescer espiritualmente. E orar, porque sem oração é impossível a gente viver como crente. Amém? Que Deus nos abençoe.